Um júri popular que aconteceu nesta quarta-feira no Fórum da Comarca de Criciúma terminou com praticamente uma absolvição, apenas 3 meses de pena. O fato foi o seguinte: nós estamos aqui na Defensoria Pública porque o defensor Carlos Teixeira foi quem fez a defesa, quem assumiu esse caso do Jefferson Goulart do Nascimento, ele de 27 anos de idade. Para que você possa entender o caso, dentro do presídio de Santa Augusta, em 2013, isso aconteceu em maio de 2013, houve uma agressão ali, uma tentativa de homicídio no interior de uma das celas do Seguro, como era chamado, e é chamado ainda até hoje, né? Mas na época com mais intensidade. Aconteceu, esse preso, Jefferson, acabou agredindo, ele tinha na época 21 anos de idade, agredindo um homem de 53 anos na época, de nome Sebastião, que também é recluso, com um pedaço de hélice de ventilador. Ainda, além disso, ele utilizou-se de água quente que ele jogou em cima desse outro preso. Enfim, houve então, foi caracterizado pela polícia, e a denúncia apresentada e aceita, na verdade, né, também apresentada pelo Ministério Público e aceita pelo Judiciário, de uma tentativa de homicídio. Por isso foi a júri popular. Mas, Carlos, houve uma desclassificação da tentativa de homicídio e, no fim das contas, a pena foi baixa. O que aconteceu? Você estava defendendo o Jefferson? Exatamente. Eu estava defendendo o Jefferson nesse caso. Na verdade, ele tinha um advogado que estava defendendo ele, mas cerca de 2 semanas atrás o advogado renunciou, né? E a defensoria foi intimada para assumir a defesa dele. Eu assumi a defesa dele. A tese que a gente sustentou ali foi de que houve uma desistência voluntária dele. Ou seja, embora ele tenha começado a executar o crime, no meio do caminho ele desistiu e não consumou o crime por vontade própria. Ao contrário do que sustentou a acusação, na denúncia se diz que ele não consumou o crime porque outros 2 presos teriam segurado ele. E a prova, no meu entender, e os jurados acabaram concordando comigo, demonstrava que ninguém segurou ele. Ou seja, ele não consumou o crime, ele parou de agredir a vítima porque ele desistiu voluntariamente de prosseguir. Foi isso que eu sustentei. E em casos assim, quando é reconhecida a desistência voluntária, o acusado ele responde apenas pelos atos que já tinha praticado. E, no caso, os atos que ele tinha praticado correspondiam a uma lesão leve. Então, ele pegou a pena de uma lesão corporal leve, 3 meses de detenção. Foi trazido para cá, inclusive, a vítima da época, né? Ele está preso em Curitibanos, o Sebastião, mas ele não foi ouvido. Por quê? A vítima tinha sido arrolada, ou seja, tinha sido colocada como testemunha para ser ouvida hoje no plenário pelo advogado que atuava na época pelo Jefferson, e eu entendi desnecessária essa oitiva. A vítima ela foi ouvida já em 2 oportunidades, na delegacia e na primeira audiência. Eu entendi desnecessário ouvi-la uma 3ª vez hoje, e por isso eu desisti. Então acabou que a gente não precisou ouvir a vítima. O Jefferson, ele está preso hoje em dia? O Jefferson está preso, ele tem outros crimes. Na verdade, ele tem cadeia, no meu entender, mais do que suficiente. Ele está condenado a mais de 30 anos de cadeia e foi diagnosticado agora com um câncer no cérebro. Então, no meu entender, eu acho que foi feita justiça. Hoje não havia necessidade dele pegar mais cadeia do que ele já tem para cumprir.